Aí no seu município, o lixo ainda vai parar num lixão em vez de ir para um aterro sanitário? Ou ser separado e ir para uma usina de reciclagem? Pois saiba que mais da metade dos municípios brasileiros ainda não dá a destinação correta exigida em lei para os chamados resíduos sólidos. E olha que a legislação é muito clara, pune com multa e outras penas o gestor público, o prefeito, por exemplo, que não der a destinação adequada ao lixo. Um detalhe, o prazo para os municípios resolverem essa questão venceu dia 2 de agosto do ano passado. Se a gente considerar os danos ao meio ambiente, à água, as doenças transmitidas pelo lixo a céu aberto, vai entender a preocupação dos parlamentares que acabam de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Política de Resíduos Sólidos. O deputado Vitor Mendes, do Partido Verde do Maranhão, é um dos parlamentares que estão à frente desse movimento. Vamos conversar com ele. Deputado, eu dei uma pincelada rápida no drama que essa questão envolve. É claro que a gente poderia falar muito mais a respeito disso, mas parece que não há ainda no Brasil uma consciência consolidada a respeito dos riscos que o lixo a céu aberto ou mal descartado pode causar às pessoas e ao meio ambiente, né? Verdade. Eu acredito que essa consciência ela já melhorou muito para o que era, principalmente depois da instituição dessa política nacional em 2010. E com ela veio, aflorou mais a preocupação das pessoas, que literalmente o lixo era aquela preocupação que se botava embaixo do tapete mesmo e deixava aquele problema. Ninguém perguntava para onde que ia esse consumo que nós geramos durante o dia, para onde vai isso? Né? Milhões de pessoas consumindo diariamente, milhares de empresas consumindo diariamente. Para onde vai esse resíduo? Então, com o advento dessa política em 2010, pelo menos se popularizou mais essa preocupação, se externou. Só que sair da teoria e vir para a prática que está sendo um grande desafio agora do país. Em relação, sobretudo, a essa questão dos prefeitos que não se adequaram até aqui ao que exige a lei. Eles alegam, por exemplo, que não tem recursos para fazer dar uma destinação correta a esse lixo, que seria um aterro sanitário ou, um caso mais sofisticado ainda, digamos assim, uma usina de reciclagem. Pois é. Primeiro a gente tem que falar que a tecnologia disponível para tratar o resíduo não se define apenas em aterro sanitário. Alguns defendem aterro sanitário, aterro controlado, outros incineração, outras tecnologias existentes no mundo. Então, não tem que falar só apenas em aterro sanitário. Nós utilizamos essa ideia e a gente dissemina ela porque é a mais barata e mais compatível com a realidade do Brasil. Mas realmente os gestores municipais hoje não têm condições de manter um aterro sanitário. A grande maioria, eu falo dos municípios pequenos do Brasil que não têm arrecadação própria, que dependem de FPM, que dependem de transferências voluntárias do governo federal e estadual. Esses municípios, sim, têm dificuldade em manter um aterro funcionando ou o tratamento do seu resíduo adequado. Por quê, Paulo? Tratar de resíduo, de lixo, é caro. Às vezes, é como ter uma piscina em casa, que muita gente fala nessa experiência. Construir uma piscina, às vezes, não é tão caro. O difícil é mantê-la. Manter Então, limpinha. Então, vai chegar, principalmente num período de crise como nós estamos agora, o prefeito vai ter que escolher entre pagar a sua folha de funcionário ou pagar as obrigações e as tecnologias, as necessidades para o funcionamento de um aterro. Então, claro que ele vai optar pela primeira opção. Então, é um lençol muito curto, que existe, aí a lei está em vigor, os prefeitos estão possíveis de sanções, né, porque o não cumprimento dela já gera improbidade aos municípios, aos gestores municipais, que são os responsáveis pela execução dessa política. Por outro lado, o governo federal terceirizou demais essa responsabilidade para os gestores. Nós precisamos criar uma solução para o tratamento dos resíduos do lixão do nosso país. Beleza, precisamos. E a solução para isso? Ajuda financeira para ajudar não só a construir, mas a manter. Deputado, a gente está falando para um país que tem 5 mil e tantos municípios, né? E não dá, quer dizer, nos municípios pequenos, como o senhor próprio acabou de dizer, para eles, cada um ter o seu projeto específico. A saída seria o consórcio, juntar 3, 4 municípios e um deles ser o centro aí. A lei prevê isso. E por que isso não é implementado? Boa pergunta.
a metodologia dos consórcios, não só previsto nessa lei, não apenas dos consórcios, mas muita coisa que foi prevista na lei, é uma lei muito boa. Inclusive, ela serve de referência para vários outros países. Mas a sua execução está ficando difícil, pela dimensão do país, pelos vários Brasis que existem dentro do Brasil. Você não pode comparar a geografia do Sul-Sudeste, a realidade econômica do Sul-Sudeste com o Norte e Nordeste, ou até o do Centro-Oeste mesmo com o Norte e Nordeste, que é mais distante, a logística é diferente, o poder aquisitivo das prefeituras são diferentes. Então, os consórcios, você tem muita dificuldade de colocar 3, 4 gestores na mesma mesa e sair de lá com um plano de execução dessa política. Porque muitos prefeitos não querem ser o lixeiro do outro município. Eu não vou receber o lixo do outro município porque eu sei que daqui a um mês ele não vai pagar e essa conta vai ficar só para mim. Porque não existe aquela harmonia entre os gestores municipais, seja às vezes por princípios ideológicos, seja às vezes para desconfiança mesmo econômica, porque às vezes um prefeito não acredita que aquele outro prefeito irá cumprir com as responsabilidades no final do mês, porque, como eu falei, é caro tratar de resíduo. Não daria para sair para uma privatização, por exemplo, desses serviços, e aí esse privatizador, digamos assim, esse explorador disso faturar alguma coisa? Porque a reciclagem hoje a gente sabe que dá muito dinheiro, né? Assim como várias vertentes no Brasil, o poder público é falido para tratar, a gente pode falar energia, a gente pode falar telefonia, vários segmentos foi passado à iniciativa privada para explorar, eu acredito que o resíduo, a questão de lixo, tem que ser passada para a iniciativa privada, Estado mínimo. Quanto menos a presença do Estado, talvez seja a saída a curto prazo dos resíduos. Se não, se deixar ali o gestor municipal, essa responsabilidade, sendo, às vezes, só com sanções, só sendo punido, só passíveis de improbidade, e não ter recurso, vai ficar não se quer resolver o problema, está se transferindo responsabilidades. Reforçando aí, um abro parênteses, que nem todo o Ministério Público, ele está com esse espírito também apenas de sanção. Também está no espírito de ajudar na resolução do problema. Nem todos os representantes do Ministério Público estão apenas ajuizando ações contra os gestores. Mas se eles quiserem, eles podem. A lei abraça essa alternativa. Então, eu acredito que a saída realmente seria passar ao privado a exploração. Agora, eu trago o seguinte recorte. Nos municípios pequenos e pobres do nosso Nordeste, do nosso Norte e Nordeste, onde não tem uma outra fonte de receita sem ser os municípios, não tem empresa, não tem indústria, não tem outro gerador. Como é que a garantia desse empresário de se instalar naquela região? Quem vai pagar os altos custos? Já que não tem, nos grandes centros, não. Teria que ter uma linha de financiamento, teria que ter uma porção de apoios públicos, digamos assim, para ele poder começar. Para poder começar, até de certo ponto, subsidiado por algum órgão, para que não fique apenas na mão dos gestores municipais. Nos grandes centros é mais fácil, porque se as prefeituras não honrarem ou não cumprirem, você tem o privado que cumpre, que precisa dar uma destinação para o seu resíduo. Mas onde, na maioria dos 5 mil municípios que você falou, não é essa a realidade. A gente vê, por exemplo, que há resíduos, desculpe, como é o caso, por exemplo, da latinha, a latinha de alumínio, que ela desaparece da rua. Por quê? Porque ela gera renda para o catador. Mas os outros resíduos, enquanto eles não gerarem essa renda, não tem ninguém interessado em recolher, né? A gente teria que criar mecanismos que tornassem esse resíduo atraente para o catador ou para o reprocessador, né? Praticamente, várias embalagens, vários resíduos, eles são reaproveitáveis. Tem papelão, vidro, plástico, todos hoje são alumínio mesmo, são ferro, utilizados na cadeia produtiva do mesmo produto ou de outros produtos. Então, eles são aproveitados. É aquilo que a gente estava conversando, chamado de logística reversa, que muitas pessoas, nem os próprios gestores municipais e nem muitos atores protagonistas dessa política entendem a responsabilidade da logística reversa, porque são os grandes geradores que, ao passar o seu material, seja uma embalagem de papelão, uma embalagem de vidro, seja um pneu, seja uma pilha, uma bateria, eles são responsáveis pela volta desses produtos. Mais ou menos só para o telespectador entender, por exemplo, pouca gente sabe, mas existem aqui 5 tipos diferentes de produtos que estão envolvidos nessa lógica de política reversa, logística reversa. Embalagens plásticas de óleos lubrificantes, lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio de luz mista,
lâmpadas de maneira geral, né? Produtos eletroeletrônicos, embalagens em geral e medicamentos. Esse último, então, me parece uma questão extremamente delicada. O que fazer com o remédio que não foi usado? Muita gente simplesmente joga no lixo. Teoricamente, ele deveria voltar à farmácia e lá a farmácia dar a destinação correta a esse medicamento, para evitar tanto que ele polua, quanto que ele seja usado por uma pessoa que não conhece os danos que ele pode causar à saúde. Com certeza, não só a farmácia, mas também pelas indústrias que produzem remédios. Né? Eles já dariam um apoio às farmácias, os laboratórios, um centro de coleta desse material, que além desses remédios, você imagina só o raio-x da maioria dos municípios. A maioria dos municípios, pelo menos no norte e nordeste, é composto por lixões. Não existe nenhum outro tratamento, é lixão mesmo a céu aberto. Eu costumo brincar que tem uma empresa lá no Maranhão, que onde a gente chega, a gente sabe que está chegando na cidade porque tem um outdoor dessa empresa. E do lado desse outdoor dessa empresa, que é comum lá no Nordeste, existe um lixão do lado. É o cartão de boas-vindas nas maiorias dos municípios do Nordeste. Eu acredito que seja assim. Então, vai para essa mesma destinação o lixo hospitalar, vai o lixo urbano, vai a pilha, vai a bateria e vai se acumulando lá sem uma destinação. Então, eu acredito que nós, protagonistas da cena política, cada um com sua responsabilidade, seja o executivo ou o legislativo, temos que priorizar essa política, colocar essa política para funcionar, e aí que entra a importância da frente parlamentar que nós criamos. Agora, eu acho que também precisa se investir muito na questão da educação. Me lembro que outro dia eu fiquei com umas pilhas usadas num supermercado procurando um lugar para descartar. Achei o lugar, coloquei no lugar. E, curiosamente, eu ia saindo e vi a pessoa pegar o material que estava ali dentro, jogar com o lixo comum e simplesmente misturou tudo, ou seja... Não valeu de nada. Não valeu de coisa nenhuma. É verdade. É isso que a gente tem feito. A questão dos resíduos, ela não é apenas ambiental, ela é transversal. Ela vai com saúde pública, ela vai com ambiental, ela dialoga com vários setores. Então, não é apenas dizer que é apenas do ponto de vista ambiental, mas não, é uma preocupação pertinente, onde a educação ambiental, até nossa mesmo dentro de casa, tem que ser mais fomentada e tem que ser estimulada. Sucesso para a frente parlamentar, deputado. Obrigado. Nós conversamos com o deputado Vitor Mendes, do PV do Maranhão. Se você quiser assistir novamente a esta entrevista ou qualquer outra do nosso programa, é só entrar no nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta, tudo junto. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.